Quando me perguntavam assim, você viaja sozinha? Eu dizia, não. Eu estou sempre na companhia do Pai, Filho e Espírito Santo e o meu cachorrinho Tufão. Pois é, infelizmente, faltou. Eu continuo viajando, né, na companhia do Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não vou ter mais a companhia do meu Tufão. Meu Tufão, ele foi atropelado, né, deu um azar de sair e cruzar e uma moto pegar ele, o qual ele já teve morte instantânea. Me abalou muito, né? Ainda mais agora nesse processo de recuperação minha da cirurgia, tudo. E a gente tem que levar, né, pra frente, porque acontece. Era uma coisa, não foi descuido meu, tá? Eu tava guardando aqui a rua onde que eu tô, à tardezinha, horário de pico, é muito movimentado. E eu estava guardando um pote de açaí no congelador e a porta do ônibus estava fechada, ele estava aqui dentro, porque eu deixei ele para não sair. E a minha bisnetinha de 3 aninhos, tadinha, ela foi e abriu a porta. No que abriu a porta, né, quando eu fui gritar para ela não abrir a porta por causa do Tufão, né, eu ia gritar o Tufão para não sair, eu falei, não abre a porta. Aí ela, Fufão, vovó, Fufão. E aí o Tufão já saiu por baixo do ônibus. Quando ele saiu, já veio a moto e pegou ele. Então foi algo assim, tadinha, ela não tem, né? Ela chorou bastante, ela se abalou muito, ela sentiu muito, porque eles foram criados juntos, né? Ela cresceu junto com ele. Então, assim, sempre foi aquele carinho com ela. E esses dias que eu tô aqui junto dela, aquela ligação forte deles, entre eles. E ela, assim, com aquele carinho todo, né? E ela não tem essa mentalidade de que abrir a porta ele poderia sair e acontecer o que aconteceu, né? Então, assim, tô muito triste porque ele me acompanhava, né, já há 5 aninhos que ele não era na minha companhia. Então, assim, um carinho muito grande por ele, viajando comigo já há um tempinho já, viajando, acostumado dentro do ônibus, né? Ele era obediente, né? Eu chamava a atenção dele, ele ficava, ele obedecia, mas fazer igual ao caso do outro é um animal, né? Queira ou não, acaba, se às vezes até o ser humano acaba desobedecendo, imagina, né, um animal. E aconteceu essa fatalidade. Meu coração tá dolorido. Isso ocorreu ontem, né, no dia 23, né, de julho. E por volta aí das 6 e pouco da tarde, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, eu tentando fazer a reanimação nele, né, massageando o coraçãozinho dele para ver se ele voltava, mas a morte foi instantânea. Por que ele teve uma morte tão instantânea? Há um tempo atrás, ele sofreu um ataque de um cachorro, e o cachorro pegou nessa parte do pescoço dele, né, e acabou ofendendo essa vértebra. E por um pouco que ele não morre, né? Porque estrangula. E aí a veterinária, a médica falou para mim assim, olha, tem que tomar muito cuidado com ele, porque essa vértebra dele ficou muito sensível. Então eu acredito que na hora que a moto pegou ele, pegou no pescoço, né? Deve ter pegado ali na parte, que é pequenininho, né? Um pincher. Aí vem uma moto, passa, qualquer coisinha derruba. Porque ele não deu, ele nem gritou. Não, a gente não ouviu pancada, a gente não ouviu frenagem, a gente não, nada disso. Foi algo assim muito, sabe, silencioso, mas foi muito rápido. E aí, porque quando ele saiu, que eu já vi correndo, eu já vi, quando eu olhei ali, ele já estava esticadinho já porque bem na hora passou uma moto. E daí acabou, né, atropelando ele. Eu tentei fazer massagem cardíaca, mas eu desconfio que foi essa parte da vértebra que ofendeu, porque a gente quando pegava, dependendo como pegava ele aqui, ele gritava, né, assim, antes, sabe, do acidente, esse negócio, né, depois da mordida que o cachorro deu, que ficou machucado, essa parte dele, aí a gente quando pegava assim no pescocinho dele, ele gritava, porque acho que de certa forma ali, conforme você pegava, ele sentia dor, né?
Então, ela tinha avisado para mim que era para ter cuidado. Então, eu acredito que essa pancada que ele levou ali foi a fatal. Na hora, né? Cortou ali a conexão, o cérebro já corta a oxigenação do sangue ali na hora e não tem mais o que fazer. E eu tentei reanimá-lo, mas não foi possível. E eu não tô podendo nem chorar por causa da cirurgia no olho, né? Porque a lágrima fica correndo, lágrima não é bom. Deixa eu me conter um pouquinho. E aí não teve jeito, né? Acabou partindo, então assim, a gente sente porque era uma companhia que estava comigo já há muitos anos e, né, era muito dócil, todo mundo, por onde ele passou, ele cativou todo mundo, né? Não teve ninguém, até gente que não tinha afinidade com o cachorro, acabou apaixonando por ele, porque ele era muito dócil, ele era muito querido, ele era muito tranquilo, né? Obediente. Então, assim, era um pincher que às vezes eu ainda falava assim. Um dia eu brinquei com a veterinária e ainda falei para ela assim: tem certeza que é pincher esse cachorro? Porque esse cachorro ele age totalmente diferente como um pincher. Ele não tem, que todos os pincher que eu conheço é embaçado, né? E ele não, ele era muito tranquilo. E pela manhã eu tinha ido ali na vidraçaria e a menina até elogiou tanto, falou: gente, eu tô admirada desse cachorro, mas elogiou tanto ele, né? E aí no final das contas, quando foi de tardezinha, aconteceu essa tragédia, né? Mas eu tô aqui tentando buscar força. Essa noite quase eu não dormi. A dor de cabeça tinha voltado, ainda tô né? Nessa região aqui tá me doendo muito. Mas a gente tem que buscar força em Deus, porque é uma coisa que acontece não só com animais, que acontece com gente também, né? Que a gente não tá livre disso. E não era o que eu queria de maneira alguma, mas não tá no controle da gente, né? As coisas acontecem, infelizmente, tudo tem o seu tempo certo, a hora, o motivo, e a gente não tem como questionar, né, a Deus o porquê das coisas. Então Deus sabe de todas as coisas. E então é isso aí, gente, que aconteceu, tá? Obrigada por todas as pessoas por onde eu passei com ele, né? Que deu carinho, que deu atenção. E obrigada mesmo, de todo o coração. E que a gente possa que... Algumas pessoas falaram para mim assim: arruma outro, põe no lugar, põe o mesmo nome. Não é a mesma coisa. E assim, eu decidi que eu não vou. É muito difícil, principalmente a gente que anda nessa vida, né? De não ter paradeiro em lugar certo. Então é complicado, porque por mais que eles se acostumam dentro do carro, eles têm que ter a liberdade dele lá fora também, né? Um pouquinho. Porque se for para me criar só preso aqui dentro, eu nunca gostei, sabe, de ter uma criação só ficar presa. Tanto que ele tinha a liberdade dele, né? Ele saía para fazer, porque ele não fazia as necessidades dele aqui dentro de casa, nunca fez, sabe? Ele sempre tinha o local dele, ele ia, né, para fora, que ele gostava de fazer sempre nos lugares assim, onde tinha mato. Ele não fazia em lugar limpo. Ele era um cachorrinho assim que era admirado, sabe? Porque ele tinha assim uns hábitos que tinha hora que a gente falava assim: meu Deus do céu, até parece que não é, até parece que não é animal, né? Ele tinha, né, uns hábitos bem engraçados assim, sabe? Então, mas outro não vai substituir, não adianta, e deixar quieto, né? A gente vai levando agora conforme Deus determina. E vamos nessa. Eu conto com vocês ainda aí, olha, para vocês que estão me ajudando em oração, no processo de recuperação, tá? Como eu falei, né? Ainda tá um pouco inflamado. Eu retornei terça-feira, antes de ontem, né? No médico. E ele olhou e ainda falou assim: olha, tá bastante inflamado ainda o seu olho. Vamos esperar até quarta-feira da semana que vem. Se na quarta-feira da semana que vem ainda não tiver melhorado, nós vamos colocar mais um outro medicamento.
Então, assim, eu tô confiante em Deus, né? Apesar que essas coisas que acontecem com a gente, o estado emocional influencia muito, acaba atrapalhando um pouco a recuperação da gente, né? Mas eu tô tentando buscar melhorar, assim, o meu emocional, me controlar, né? Porque como eu tinha falado no vídeo passado, que a minha pressão ela estava oscilando muito. Não passava 20 minutos, a pressão estava lá em cima, daqui a pouco ela vinha mais para baixo e subia de novo e fica, sabe? Então ela ficava só oscilando. E isso não é bom, né? E eu nunca tive esse problema. Graças a Deus eu nunca tive. Antigamente a minha pressão era no máximo que ela chegava, era difícil ela chegar a 11. Era 10 por 6, 10 por 8. Era o máximo que ela chegava. No mais, ela se mantinha assim, era 9, até a 6 a minha pressão chegou a ficar. Mas depois de um certo tempo, né, de um tratamento que eu fiz, aí ela ficou entre 11, 12, 11, 12, 11, 12, que é o normal. E quando ela era baixa demais da conta, que chegou a subir para 13, eu passei muito mal. Né, porque não estava acostumada, ela era muito baixa, então ela ficava em torno de 9, 10 e para 13, para mim, já que era acostumada dessa forma, eu passei mal, né? E dessa vez a minha pressão chegou a 17, eu pensei que a minha cabeça ia explodir de tanta dor, né? É algo assim, meu Deus, parece que ia explodir pelos ouvidos, pelos olhos, pelo nariz, o cérebro, meu Deus do céu, é uma coisa de louco, sabe? Eu não sei como que as pessoas que têm pressão alta conseguem conviver, porque parecia que eu ia enlouquecer. E aí ela ficava, e na mesma hora que ela estava em 15, ela já ia para 17, ela vinha para 16, ela vinha para 14, era algo assim que ficava, era muito rápido, espaço aí de 15, 20 minutos, então ela ficava só oscilando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas daí, graças a Deus, ontem, durante o dia todinho, né, ela não tinha subido nenhuma vez. Aí só foi acontecer o fato, né, da tragédia com o meu cachorrinho. Já de imediato, já foi para 14, logo em seguida, assim, sabe? Mas a gente está tentando, né? Eu estou tentando me controlar da melhor forma possível. E é isso aí, gente, que eu tenho para falar para vocês. E aí, como homenagem, né, esse tempo dessa convivência com ele aqui, eu vou deixar para vocês aí, acompanhando os momentos bons que a gente passou junto, né? Esse período aí. A última filmagem que eu fiz com ele ali, tava ele e minha bisnetinha brincando. Aí eu coloquei, ela tá muito abalada, né? Ontem, e ela fazia massagenzinha nele também, né? Quando eu vi que não tinha mais jeito, que ele tinha parado mesmo, parou totalmente o coração. E aí eu coloquei ele aqui deitadinho, né? E ela vinha com a mãozinha e ficava, Fufão, vai não, Fufão. Fufão, vai não, Fufão. Volta, Fufão, volta, Fufão. Sabe, aquilo me cortou mais o coração ainda, né? Aí... Então ela tá muito abalada. Ela tá muito, muito abaladinha, tadinha, né? Tem 3 aninhos. Eu vou colocar aí as fotos, os momentos, alguns pedaços de filmagem, pra ver o quanto que ele era querido, né? Tá bom, gente? Obrigada por tudo aí. Desculpa o desabafo, tá? Só para vocês estar acompanhando aí para ver a nossa rotina aí do dia a dia, tá bom? Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então, hoje eu passei por mais um retorno no médico, né? Problema da minha visão. Para quem não sabe, fiz uma cirurgia desse olho aqui, ó. Tá? Ainda está, ele inflamou e ainda está bastante inflamado e eu tenho que retornar novamente a semana que vem. Portanto, o processo é lento, né? Paciência, e com paciência a gente chega lá. E aí vocês, como que vocês estão? Estão se cuidando? Assim que eu tiver aí uma condição melhorzinha um pouquinho, eu vou estar fazendo uns vídeos melhores para vocês, tá? Aguarda, segura um pouquinho o tranco aí, porque eu vou dizer, olha, a gente mexendo com o tratamento de saúde, né? Tô cuidando de mim, cuidando da neta, né? Que fez também cirurgia agora esses dias, passou, ela teve bebê, né? Então a gente tá aqui. E eu tô aqui agora com a bisnetinha, enquanto ela tá aqui andando de bicicleta, aqui na rua, eu tô aqui cuidando dela um pouquinho. Vou mostrar pra vocês, acompanhar aí um pouquinho a minha rotina. Tá ela ali, descendo com a bicicleta.
bom daqui que o bairro é tranquilo, sossegado. E ela tem essa liberdade, né? Pra brincar um pouquinho. Tá muita poeira, eles estão mexendo no asfalto ali. Meu Deus, esse barulhão todinho, ó, de maquinário trabalhando. E eles estão fazendo, né, o asfalto. Ele molha, mas o movimento de carro é muito grande e acaba não dando conta, né? Porque aqui tá muito quente, muito calor. Inclusive tá vindo o carro lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar, peraí. E aí, princesa? É. E aí os guarda-costas junto dela, ó. A Kira e o Tufão. Tufão, sai do meio da rua. Vem pra cá. Olha, eu vou mostrar pra vocês. É como é movimento ali demais da conta. Ainda mais agora que é o horário de pico, né?